Olá, hoje no Papo de Engenharia, nós estamos aqui com o nosso querido Ronaldo Rangel. Ele está vindo como candidato à presidência do CREA do Rio de Janeiro. A ideia aqui é trazer, né, algumas situações até de conhecimento, né, e de vivência dentro do sistema. Ele é já um engenheiro que já luta já há muito tempo no espaço, né? Engenheiro. Ele vai contar toda a história dele aqui. Ele vive muito na Baixada Fluminense, na capital também. Tem boas propostas e nós vamos escutar um pouquinho, nós vamos fazer algumas perguntas. E, Ronaldo, muito obrigado aí pela presença aqui no Papo de Engenharia. Sei que vai ser uma eleição dura e vou jogar para você a palavra e depois eu vou fazer as Tô perguntas. contigo. Vamos lá. Barata, obrigado, tá, pela oportunidade. Para você também que está aí nos acompanhando, muito obrigado pelo respeito, pelo carinho, pela oportunidade realmente de estar aqui com você. Tá bom. É, Ronaldo, pergunta fácil, a primeira. Por que você quer ser presidente do CREA do Rio de Janeiro? Então, eu tenho a proposta, né, de mudar a realidade da engenharia. Eu sou profissional, nunca fui conselheiro, nunca fui inspetor, nunca fui. Ajudei em alguns momentos algumas entidades, mas eu Mas é nunca fui. bastante conhecido no meio, pô. Sou. É, É. é, Eu sou um cara atuante, é. assim, mas Mas como não. profissional. Sim, sim, sim. Tá? Não como. E um cara que traz sempre uma reflexão. Eu gosto muito do padrão de educação, então eu tive a oportunidade de administrar um grupo, né, de WhatsApp, onde está o Miguel, que é o atual presidente licenciado, o antigo presidente Consenza, mas mesmo no período em que o Consenza era presidente, eu cobrava dele, com total e devido respeito, e a figura pública de presidente exige, tá? Assim como eu também fiz durante todo o período do Miguel. E aí eu sempre me coloquei na condição de cobrar, porque eu votei no Consenza nos dois primeiros mandatos dele, assim como eu votei no Miguel, acreditando que fosse um período de mudança, uma cara jovem, para o que a gente esperava para a engenharia. Só que a gente vê um cenário para a engenharia que é totalmente diferente. Eu tive a oportunidade de ir a São Paulo, fui a Curitiba, fui no Espírito Santo, e a gente está muito atrás. E eu acredito que a gente está muito atrás em muitas coisas. É, no desenvolvimento de estudo técnico, a gente tem excelentes profissionais no Rio de Janeiro, e os profissionais hoje só geram conteúdo na internet. A gente não gera mais estudo técnico. Eu sou um cara que tive uma boa formação acadêmica, fiz um pique na graduação. No nono período, eu sempre falo, no meu nono período já estava com o meu TCC pronto, praticamente direcionado para apresentar. Então eu gosto dessa parte técnica. Então, do nono para o décimo período, eu fui fazer minha matrícula na minha pós-graduação, minha primeira pós-graduação, que era cálculo estrutural. Então eu segui para esse caminho porque eu gosto da parte técnica. Eu acho que o engenheiro ele deve conhecer pelo menos a área que atua, entendeu? Ah, eu sou trabalho com sonorização. Então você tem que conhecer pelo menos as normas Sim. técnicas que te amparam na sua execução profissional. Aproveita e fala um pouquinho do seu currículo. Então, eu sou graduado em engenharia civil, eu tenho uma pós em cálculo estrutural na Uniswan e tenho uma pós em segurança do trabalho pela, me perdoa agora, pela, eu fiz EAD, Do lado do Espírito Santo? não, Líbano, Ah, tá? Eu fiz na Líbano e tenho de gerenciamento em BIM pela EBPOS. Por caramba. isso que eu sempre fico nas duas. O EBPOS, de gerenciamento de BIM, é porque eu fui fiscal de obras do Corpo de Bombeiros e foi quando começou a mudança da lei da licitação, que era obrigatório você adequar tudo para BIM. Então, eu era o único engenheiro calculista na estrutura do Corpo de Bombeiros, do nosso quadro de profissionais agregados à secretaria de que nós temos lá a nossa seção de engenharia, e eu fazia as avaliações e verificações de Que cálculo legal. na sessão. E aí você falou assim lá para sua esposa, quero ser presidente do CREA. E ela falou o quê? Minha mulher ficou doida. Minha mulher, Não no primeiro queria? momento, porque eu estou num momento de vida que eu tenho algumas coisas caminhando junto. Ah, Então, mas eu sempre desde novo, tá, Barata? Eu sempre tenho uma frase para mim, eu sempre tive isso. O que que eu vou fazer no mundo que me justifique ter um nome de rua?
A gente tem ponte engenheiro, a gente tem avenida engenheiro. E pelo cenário que eu vim a pedido das pessoas que estavam no grupo. 2 grupos de profissionais, tá, da engenharia, que incitaram, por que que você não vem? Por que que você não vem? E aí eu quero deixar um abraço aqui. Marcão, um beijo para você, meu amigo. É um dos candidatos. Eu tive a oportunidade de ligar para o Marcão essa semana e o Marcão, ah, dentro do que eu sigo, a palavra de Deus diz que nós devemos trazer lembrança daquilo que nos traz esperança. Nós devemos trazer na memória aquilo que nos traz esperança. E o Marcão, na nossa conversa, ele falou: eu fico muito feliz porque eu incitei isso lá atrás em você, quando você batia na administração, eu falava para você, por que que você não vem participar do sistema? E eu me recordei disso, que eu não vinha à memória. E eu falei com ele, falei, Marcão, então essa semente é tua. Ele coloca muita coisa nesse sentido, né? Porque as pessoas gostam de bater, que é normal. Mas por que que você não entra no jogo? Entenda o jogo, como é que é. E aí poucos procuram. Por isso, talvez, abaixa número de votantes, né? Hoje chegamos o quê? A 10%. Menos de 10%. Menos de 10%, né? E isso assim, é preocupante, porque nós precisamos de uma engenharia mais atuante, mais envolvente, dentro da política, fora da política, dentro da área técnica, enfim. Senão a gente não consegue se apresentar. Então, nós precisamos trabalhar isso. Então, o Marcão sempre fala isso. Vem para o jogo, vem, entra. Aí você acreditou e entrou mesmo. Eu vim, a princípio eu sou o cara que tá fazendo barulho. Falou o quê? Minha esposa, pelo menos no momento, ela falou assim, você tem certeza? Você tem filhos? Tenho. 4. E aí, minha esposa olhou pra mim e falou assim, você tem certeza? Eu falei, amor, tenho. Ela, então tô contigo. Você quanto tempo? Eu falei, vão ser uns 4 meses, né? Que foi antes que eu decidi. Meio que em cima. Já tinha até alguns nomes rolando e tudo mais, quem poderia vir, quem não viria. E ela sempre compra a briga comigo. Legal. Então a família já tá fechada, a caminhada já tá aí, você já tá andando. Agora me fala um pouquinho do seu projeto e metas. O que você quer para o sistema? Então, almeja, né? Eu sou o único candidato de verdade que trouxe propostas. Então nós trouxemos 23 propostas descritas para o que a gente queria. Os outros candidatos botaram tudo de forma genérica no cadastro. E aí isso já me chamou a atenção. Por quê? Como é que um cara que hoje é o atual presidente não tem as propostas do que ele quer continuar ou do que ele quer modificar? Como é que o antigo presidente, que ficou 6 anos, viu uma diferença toda agora, que ele também não apresentou? E aí isso já... o que eu trouxe, vou botar 80%, é o que a gente já via de reclamação dos profissionais. Então não tem nada de diferente. Então, eu só aprimorei. Eu tive em São Paulo, como eu falei, lá a gente tem um espaço que eu denominei para cá como Casa do Engenheiro. Esse é meu carro-chefe. O que é a Casa do Engenheiro? É um espaço onde você tem o CREA, um espaço de coworking com computadores, tá? Que vão ser acautelados por os profissionais com todos os softwares. Então, você que é calculista, você não consegue pagar as licenças? Não. Você vai para a sede, vai acautelar o computador, vai trabalhar de 8 às 5 no computador de lá. Você trabalha com BIM? A mesma coisa. Você vai cautelar, vai trabalhar no horário de expediente e vai entregar. Junto com isso, a gente vai ter um espaço na mesma área, no mesmo ambiente da entidade de classe. Então você vai se relacionar diretamente com a entidade de classe. E aí, um dos braços que a gente vai colocar com tudo isso toda casa do engenheiro eu quero colocar uma piscina no fundo. É uma prerrogativa. A gente só vai alugar espaços, tá, que tenham piscina. Por que piscina? Porque eu pretendo colocar aula de psicomotricidade para os filhos de engenheiro que são portadores de necessidade especial. Então, a gente vai criar um braço assistencial, tá? Junto com isso, como a gente já tem, a gente falou sobre a sala Lilás, que é para atendimento psicológico e de crimes, né? Que atendam, e assessoria jurídica. O que é assessoria jurídica? Tive um problema assim. Você vai ter lá uma assessoria jurídica que vai te orientar para que você contrate alguém ou que você veja, a gente vai ver a viabilidade técnica de repente ter essa contratação, uma vez que hoje a gente não tem esse amparo legal,
mas a gente também vai criar essa Câmara Legislativa. Então, isso, junto com isso, a gente quer criar um escritório de projetos do Estado. Então, você da Prefeitura de Nova Iguaçu, que é um projeto macro para drenagem, você vai trazer o projeto para esse nosso gabinete de projetos e nós, com o nosso corpo técnico, vamos produzir o projeto, adaptar para o BIM e te entregar de modo que você consiga licitar com a chancela técnica e a gente participar de tudo isso. Além disso, um dos projetos que eu tenho é a gente conseguir criar acordos técnicos para levar para as comunidades um projeto de legalização das comunidades. O trabalho é grande, hein? O trabalho não é... Isso é só uma parte, são 23 itens. Porque você tem que achar o espaço, né? Se tiver piscina ou não, construir a piscina, não sei. Vamos locar, a gente vai locar. O espaço para atender as mulheres, engenheiras, ter o espaço do advogado para poder ajudar aquele profissional no que for necessário, né? Essa ideia de você ajudar os filhos, né, que tem algum problema, tipo assim, vamos botar assim, a realidade colocar, hoje, tá? Tem uma deficiência. Eu tive a oportunidade, eu tive a oportunidade de fazer psicopedagogia na Veiga de Almeida. Então isso me trouxe esse olhar, porque é uma realidade. A cada dia que passa, a gente vê mais pessoas à nossa volta com necessidades para os filhos, tá? Ou diagnósticos tardios. Sim. Isso também faz parte do quadro. Hoje, eu tenho um amigo que se formou comigo na faculdade, era um cara que nem levava o caderno, era um dos melhores da turma, dava aula pra gente de tudo, de cálculo, de área de cálculo era ele. O cara agora foi diagnosticado com TDAH. E aí você vê, é um cara que hoje está desenvolvendo um perfil para inteligência artificial para que ele ajude o profissional com a execução de cálculo. Não, assim, eu acho muito legal, porque o meu mestrado foi muito voltado para acessibilidade. E aí o Brasil hoje tem 1/4 da população brasileira com algum grau de deficiência ou mobilidade reduzida, enfim. É um número muito grande. Sim. E eu falo, a engenharia, a arquitetura e os técnicos fazem o quê? A gente está fazendo pouco, Está fazendo pouco. Agora, tudo isso envolve, né, projetos, enfim. Mas passando essa etapa, o que você acha das decisões do Confea hoje para os CREAs? O que você enxerga, se a gente está muito engessado, se a gente depende muito? O Confea é nosso órgão máximo. Eu diria o seguinte, eu acho que o Confea, nesse próximo ciclo, ele tem tudo para ter um boom muito grande, por isso que a minha preocupação com o Rio de Janeiro é tão grande. Porque hoje, a gente já está atrás, e vamos continuar por um período. A plataforma que foi contratada pelo CREA hoje, ela não se comunica com a plataforma do Confea, nem com a plataforma dos estados. Por quê? Ela não está integrada com o sistema SEI. Então a gente já vai ter um atraso quando a plataforma estiver pronta. Isso já é uma problemática. Hoje a gente vê nos grupos, o CREA, você paga a sua unidade aqui, o CREA não atualiza no sistema Confea. E vai continuar assim. A gente vai ter uma deficiência com relação a isso. Agora, o que o Vinícius fez durante sua gestão foi muito boa. Ele trouxe algo que, quando eu era da Defesa Civil do Estado, como parte técnica da Defesa Civil do Estado, eu cobrava, porque você hoje vai conseguir ter noção se os municípios investem e o que fazem a nível de recurso nos seus municípios. Eu acho que isso é primordial, inclusive para a comunicação junto ao Ministério Público, tá? Eu, na época que estava lá, eu vi prefeitura destinar R$1 anual de prevenção e defesa civil. E aí, por que faz isso? Porque quando dá problema, ele pega recursos da saúde, tá? E da assistência social, da educação e joga para atuar. Porque você pega o pessoal, coloca numa quadra, você pega o recurso da saúde, enquadra para atendimento e assistência social no recursozinho de ajuda para poder readequar o pessoal. Então é uma prática cultural, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Sim. E aí, com isso, eu acredito que vai melhorar. E a gente tem que ter os estados incitando o Confea. E por que eu falo isso? Porque a gente tem o nosso salário hoje preso a 2022. Aí eu te pergunto, qual presidente
montou um projeto, encaminhou para o Confia, ou com assinatura de todos os outros presidentes do CREA, para que o Confia botasse aqui, ó, tem aqui, ó, tantos mil profissionais a nível Brasil, representado pelos seus representantes, solicitando isso, uma revisão. E com uma assessoria jurídica séria, pesada, que tenha embasamento para poder brigar por isso. Porque senão a gente vai continuar na mesma coisa. Esse é um dos gargalos que a gente vive isso aí. Sim. Bom, o que você está pensando hoje? Como valorizar as entidades, valorizar os profissionais? Primeiro, entidade. O que você enxerga nas entidades? E por que as entidades elas não caminham, não andam sozinhas? Tá, Ela depende do quê? Do dinheiro do CREA? Da mútua? As entidades, antes recebiam uma parte das RTs. Sim. Tanto é que no painel nosso do CREA, você tem que escolher uma entidade para que você coloque ali. E muitos dos engenheiros apenas se identificam com algumas. Sou engenheiro civil. Então vou botar Associação de Engenheiros Civis. Pronto. Sim. Ah, eu sou de Niterói. Sou de Niterói. A entidade de classe, ela tem uma responsabilidade muito grande, mas em contrapartida, eu vejo, principalmente nesse cenário agora, que ela não vem exercendo. Por quê? Ela não quer representar, ela não quer, tô sendo sincero, tá? Ela não quer representar os profissionais. Ela quer representar os interesses que a gestão tem. Isso tem sido algo que, para mim, tem sido muito gritante e conflitante como profissional. Mas por que isso? Por que está acontecendo isso? Eu acho que por interesse. Interesse... Pessoal? Não só pessoal, até institucional. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma verba que é destinada anualmente, tá? Para cursos. Mas a minha entidade, ela não tem um contador, ela não tem ninguém que saiba elaborar o projeto, ela depende do CREA para isso. Ela vai mandar e na hora da prestação de contas, muitos profissionais não sabem fazer prestação de conta. E aí ela fica dependendo da migalha que é dado pela gestão. Era na antiga gestão, beleza? E é na atual gestão. E o que a gente propôs? Criar uma superintendência que tenha os contadores e equipe técnica para auxiliar a entidade que não tem condições de fazê-lo. Então eu vou tirar da minha mão e da mão de quem vier depois de mim essa força de dar migalha. Então, as entidades vão ter uma superintendência, ela vai ter o espaço de gerenciamento junto com o CREA na casa do engenheiro, e isso, inclusive, a agenda da piscina vai ser pela entidade de classe. A agenda do atendimento da sala Lilás pela entidade de classe. Por quê? Eu quero que você que mora em Nova Iguaçu vá para a Ciane, se relacione com a Ciane, tenha um envolvimento, até vínculo emocional com a Ciane, para que a Ciane te represente. Aí sim, eu vou fazer com que o profissional ele se relacione com a entidade de classe, tenha um vínculo real com a entidade de classe, para que a entidade de classe também possa representar esse profissional. Eu não quero estar comigo, eu não quero ser o detentor do pão que vai ser dado. Não, eu quero que ela caminhe com as pernas, com a estrutura que a gente vai poder dar e melhorando o que a gente tem a oferecer. Uma das coisas que a gente quer também fazer, como a Aero fez, e aqui eu quero deixar um abraço, tá? Para o presidente da Aero, que fez muito bem, foi um evento lá de Rio das Ostras, que seja para todo o estado. Então vamos lá. Norte Fluminense, as entidades de classe vão se juntar, vão escolher o local que melhor se adequa para a realidade do evento e vamos fazer um evento de fomento da engenharia naquele lugar. As entidades de classe vão fazer. Vão nos orientar com relação a isso. As entidades de classe vão me ajudar a escolher um inspetor para estar naquela região. Por quê? Não adianta, como é feito hoje. Você é meu amigo. Come comigo, você vai ser inspetor de Duque de Caxias. Você não se relaciona com a entidade, você não representa o município. Não. Ô, entidade, quem é um cara que você vê? Lista tríplice. A gente vai olhar, vocês vão olhar e vão chegar no denominador. Mas tem que ser alguém que trabalhe. Porque uma coisa tem que ficar clara, eu não sei se vocês sabem, mas o inspetor ele não ganha nada. Ele não ganha R$1 do CREA. Ele é um profissional que disponibiliza o seu tempo, tá, para representar o CREA junto ao município ao qual ele atende. E isso muita gente não sabe. Nesse processo inteiro que a gente tem falado sobre isso, muita gente falou, Ronaldo, não sabia que o inspetor não recebia nada. Eu falei, não recebe. Isso é importante, né? Até porque tem pessoas que se deslocam, precisam passar o dia e não tem aquela. Acho que nem ajuda de custo. Nada. Nada, né? Então Nada. isso
Nada. Tem que ser revisto mesmo. Tem. Eu acho que a gente tem que Tem. pensar no fiscal. Por que não? Por que não Ah. uma ajuda de custo para o inspetor? A gente tem que legislar, tem que incitar o CONF, como a gente falou. Tem que incitar a quem deva para poder criar uma ajuda de custo. E a gente tem como fazer, pô. O CREA não é banco. O CREA não pode só arrecadar e ficar com milhões no caixa. A gente tem que devolver para o sistema, melhorando o sistema e quem devidamente trabalha Não, por ele. perfeito. Então, essa ideia de como valorizar uma entidade é um caminho, é uma ideia. E os profissionais? Como que você está pensando em valorizar mais os profissionais? Então, eu sou servidor público, né? Atuei como engenheiro na instituição com a qual eu trabalho. E Você mesmo aposentou assim. não, né? Não, ainda não. Não. Ainda sou da ativa. É, mas a gente não tinha uma gratificação. Assim é no Corpo de Bombeiros e assim é na PM. Em contrapartida, as Forças Armadas, você entra como oficial. A gente praça é utilizado, mas foi um banco de talentos, ia quem queria, beleza? E participava do processo. Ponto. Assim como são as prefeituras. E como eu falei, a gente vai montar uma Câmara Jurídica Legislativa. O que a gente tem que mudar na legislação para isso? E aí a gente tem os parceiros nossos, tá? Dentro da política, para que briguem por essas pautas que vão ser colocadas nas mãos deles, para que eles incitem. Seja na Câmara, tá? E seja hoje no estado do Rio de Janeiro. A gente está com algumas parcerias com candidatos, tá? E já com deputados que vão nos assessorar e estão assinando o termo de compromisso com a engenharia, não com o Ronaldo, em prol das pautas que vão ser feitas. Isso é bom. Politicamente, isso A fortalece. gente precisa. Outro assunto que as pessoas me perguntam muito. Você acha que a fiscalização é eficiente hoje? Vou te falar, sim. Eficiente, sim. Agora, ela tem um número que deveria, aí eu já te digo que poderia ser melhor. Ela é efetiva, ok? É igual vacina, vamos botar antitetânica. Você toma 3 doses. As 3 doses são efetivas? Sim. Só que uma complementa a outra. Ela é efetiva? É. Mas a gente pode melhorar. Tanto é que a gente até, para trazer segurança ao fiscal, dentro de uma realidade que nós vivemos, tá? A gente já foi atrás do PROES. Por que o PROES, Ronaldo? Porque o policial militar, estando com o fiscal, se pegar alguém exercendo ilegalmente a profissão, pega e conduz para a delegacia. Se tiver alguma irregularidade, ele vai ajudar a conduzir. Se tiver uma situação que seja adversa, ele vai também ajudar a conduzir e trazendo um total respaldo jurídico, tá, para o fiscal. Não expondo o fiscal. Hoje eu falo, você vê, ninguém respeita o policial militar, entre aspas, de viatura. Não respeita um bombeiro. Eu, bombeiro, já fui impedido de subir aqui no Santo Cristo por um menino de 12 anos com um fuzil na mão. Normal, né? E aí, como é que você vai chegar num condomínio, tá? E de repente o síndico vai olhar pro fiscal e vai acatar o que o fiscal tá falando. Ele vai falar o que quiser, vai entrar no seu elevador e vai virar as costas pro fiscal. E o fiscal? Agora não, se o fiscal chegar com a autoridade policial, não, o senhor vai ficar aqui. O senhor tá no local. E aí agora a gente vai averiguar. Averiguando, ok. Não, a gente vai para lá e vai conduzir. Então a ideia é a gente melhorar a fiscalização. Além disso, tem um app também que você vai colocar o lat long e a foto. Então, paro aqui, tiro a foto da obra na frente, envio o lat long. Você vai saber o seguinte, quando o fiscal chegar no local, ele vai procurar a foto de identificação da obra e vai direto na obra. Ó, temos uma queixa aqui, uma denúncia, a gente veio para fiscalizar. Ah, tá errado. Então, você vai entrar lá no site, vai escolher um dos engenheiros que estão disponíveis lá, contratar para regularizar. É abrir. A gente tem como criar emprego. Tem que trabalhar. Tem como criar. Não adianta falar que não tem vaga no Rio de Janeiro. A gente tem que realmente trabalhar para que isso aconteça. Tem como. Barata, tem como. Tem como. Agora, é trabalho. E aí, trabalho requer esforço, dedicação, vontade. Eu sou vascaíno, né? Então, eu tenho usado muito o termo do Renato Gaúcho. Tem que ter tesão, pô. Tem que ter tesão. Ele tem falado muito o seguinte, as oportunidades estão sendo dadas para todo mundo. Quem está aproveitando, está jogando. Eu não sou vascaíno, mas é verdade. É verdade. É isso, pô. Eu sou flamenguista, mas também tem que ter esse tesão para falar, estou no Flamengo. Pô. Eu vou jogar, vou ganhar. Eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, e aí, quando você pergunta assim, o que você vai fazer se ganhar a eleição? Não, vou sentar na cadeira, vou tirar o presidente. Gente,
eu falo de engenharia. O que você tem para os engenheiros, pô? Eu já tenho a minha cabeça, e aí é um compromisso meu hoje que eu já firmei, tá? Todo mundo que está envolvido sabe. Eu tenho um compromisso inicial, vou assinar um termo de compromisso, onde inicialmente eu só vou ficar 3 anos. Eu não vou perpetuar no sistema. Eu quero montar o que é, encontrar outro alguém com tesão e passar o bastão. Eu acredito que o CREA, ele precise dessa virada de chave. Dessa realmente fazer acontecer. E aí, Mas você acha que reeleição não é. não pro que tá agora. Não para mim. Eu, Ronaldo. Ah, Eu acho até pelo seguinte, tá? Eu tô disposto a fazer. E para fazer eu vou apanhar. Eu vou ser questionado. Mas eu vou entregar. Eu tenho certeza. e se não entregar? Você Cara, viria não para existe reeleição? Não existe isso. De onde eu venho? Não, porque às vezes a gente fala 3 anos é pouco. Você Eu acha vou- que 3 anos é muito? Se Pra eu fazer não tudo entregar que tem que tudo, fazer? então, eu te digo que 80% eu faço no primeiro ano. 6 primeiros meses. 6 primeiros meses eu faço. O início eu faço, de tudo. E aí a gente continuar efetivando. Eu gravei um vídeo agora, eu falei, eu preciso dos conselheiros. Eu preciso dialogar com eles. Eu preciso que eles me ouçam e que eles digam a demanda deles. Porque senão eu chego lá e começa a briga. Não preciso de briga. É em prol da engenharia, não é em prol só da sua entidade de classe ou do seu interesse particular. Tá? Agora, é da engenharia. A gente vai falar sobre a engenharia ou a gente vai falar sobre o que você quer. É. Tá entendendo? E hoje, com a ferramenta da rede social, gente, tá aqui, ó. Tô gravando vídeo, ó. Eu, Ronaldo, tô aqui hoje em plenário, ó. Todo mundo. Eles, e aí eu vou falar, voto a voto, ó. Entidade de classe tal, 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 não concordaram com esse. Não fui eu, pô. Não sou eu, pô. E eu tenho total legalidade para fazer isso. E aí a gente vai realmente expondo quem quer ficar dando carta ou amarrando os outros dentro do sistema. Aqui tem uma outra pergunta aqui. O que Ronaldo pensa, né? Como trazer, aproximar o estudante, o jovem que está vindo aí pensando no sistema. Existe um déficit hoje de mais ou menos aí uns botar 500 mil engenheiros a nível Brasil. Por que está tão alto esse déficit? Então. Por que a gente não consegue aproximar hoje o jovem e trazer ele para o meio acadêmico, trazer ele para o meio da engenharia? É baixo salário, não há uma valorização profissional. A engenharia é difícil, né, Ronaldo? A gente fez engenharia, é É difícil. difícil. Mas depende. Para quem gosta, ela não é difícil. Ela é dificultosa. É dificultoso. Porque tu vai se empolgando e vivendo É. aquilo. Dentro dessa pergunta, eu vou te colocar 3 cenários, tá? Os nossos pais nos direcionavam para algumas coisas. Hoje, a gente dá a oportunidade dos nossos filhos escolherem. Beleza? Esse é o primeiro ponto. A gente tinha esse Mas direcionamento isso é um desde conflito casa. de gerações. Não, sim. Beleza? Esse é o primeiro ponto. A Segundo tua geração qual é? A X? A Não. Z? Não, a minha é antes. Eu sou 81. Eu sou 81, ainda não peguei. Ainda não tinha X e Z. É. Entendeu? Então a gente, assim, esse era o primeiro ponto. Segundo ponto, inclusive está na minha proposta, tá? Criar a semana de apresentação das engenharias nas escolas. Um inspetor, tá? Junto com o conselheiro, junto com a entidade de classe. Durante uma semana, vai nas maiores escolas apresentar o que é engenharia. Engenharia mecânica, produção, civil, elétrica, fazer um teste vocacional para quem se enquadra em engenharia. Porque quando você já apresenta isso no segundo grau, ele já se projeta Sim. no vestibular para isso. Antigamente a gente chegou a ter teste vocacional, Sim. tá? Hoje em dia você já não está tendo como tinha antes. Nem a apresentação real da profissão. Esse é um ponto, tá? E o terceiro, como você falou dos estudantes. Eu falei para você, eu fiz PIC, tá? Eu, graças a Deus, até no processo que eu fiz de mestrado, o PIC contou ponto. Então, vou te dar uma informação, vi um vídeo, fui buscar, no Rio de Janeiro, por ano, a Petrobras tem 26 bi para destinar a desenvolvimento de estudos em universidade. A ideia é que a gente monte um setor, Um polo ali. um setor no CREA para trazer as empresas, levar para as universidades e pensar o seguinte, o que nós podemos desenvolver? Vou te dar um exemplo, o UERJ. Eu tenho contato com o pessoal da UERJ. Eles estão surfando na onda de robótica.
Por que a gente não desenvolve uma cadeira barata, cadeira de rodas barata, para quem mora em comunidade? Pô, se cotizada. Por que não? São projetos que são necessários hoje, Com recurso. com recursos que já está ali pronto, e A você está gente incentivando o jovem a estudar e Pô, trazer de uma... verdade, eu falo o seguinte, Barata. A engenharia, ela é social. É, A engenharia, ela não é só capitalista. é. A gente entrega, como você falou, acessibilidade é social. Sabe? Via pública é social. É o tempo menor que a pessoa chega no trabalho, mais tempo de qualidade dentro de casa. É social. Se a pessoa só se vê como capitalista, apenas como recurso, gerador de recurso, acabou, pô. Tudo bem. Você quer viver esse cenário? Tudo bem. Mas a engenharia, ela é social. Ela é social. O engenheiro, ele é formador de opinião. Ele não é só um executor. Como você falou. Poxa, a gente não está na política, a gente não precisa. A gente precisa ocupar nosso espaço. Vou te dar um exemplo, tá? Hoje nós temos uma comissão para fiscalizar os grandes eventos no Rio de Janeiro. Os grandes shows. Carnaval. Nos desastres do Rio de Janeiro, quando tinha uma comissão do CREA. Eu estava em Petrópolis. Eu trabalhei em Petrópolis como assessor técnico. Defesa Civil, tá falando. Assessor técnico, era engenheiro da Defesa Civil do Estado, como operador de resgate, beleza? Eu resgatei corpo no meio de galho. Eu fui operando o drone, que eu sou operador de drone do Corpo de Bombeiro, mapeando, eu não vi um engenheiro do CREA. Nem para auxiliar Petrópolis, pô. Eu tava lá. Então, eu não vi ninguém do CREA. Não, eu Colete. não fui pelo CREA, eu fui por Ok. opção pessoa física. Beleza? Mas eu não vi, não. Eu tava lá, governador, general de brigada, os secretários, ministro de Defesa Civil, eu não vi ninguém com colete do CREA no gabinete de gestão de crise. Ninguém. E aí isso me traz estranheza. Pô, pro show da Shakira, eu tenho engenheiro. Para um desastre, um enchente em Nova Iguaçu, um montão de gente desalojada, ninguém? Tem que rever. Tem que rever, tem que rever. Outra pergunta. Vambora. O que Ronaldo pensa, né, sobre inteligência de dados, assim, aquela melhoria contínua na parte do TI, o que você pretende fazer nessa questão? Então, como eu falei, a gente, de qualquer forma, a gente já vai ter uma problemática com a plataforma nova. Eu sempre tenho falado o seguinte, tá? Eu acredito que quando a plataforma estiver pronta, ela não vai ser ruim. Contudo, ela não vai se comunicar já com o que o Confia e outros estados precisam. A gente já vai estar atrás. Então, como é que a gente vai ter que fazer essa adequação? Eu só vou saber no final. Eu já tive um escritório de publicidade, já fui programador. Beleza? Então, eu conheço o que eu estou te falando. Isso é o primeiro ponto, para a gente ver o que a gente consegue ou como vamos fazer para adequar. Ok. Segundo ponto, hoje em dia você tem vários meios de pronta resposta. Você quer pedir uma fatura do seu cartão de crédito, você vai botar lá, quero fatura, digite seu CPF. Ok. Chegou uma mensagem de segurança no seu celular. Digite. Ok. Foi confirmado. O que você precisa? Cancelamento de cartão. Não. CAT. Confirmar pagamento de RT. Agendar um atendimento na agência do CREA. Agendar um agendamento psicológico na unidade tal. Você consegue tudo isso. Você já tem. A gente está falando comercialmente, todas as empresas têm, cara. Barato. Hoje a gente não usa. IA você pode colocar para te ajudar no gerenciamento. Seu setor administrativo, o que você faz? CAT, que é o grande problema. Tantas entradas de CAT na semana, ok. Prazo de entrega. Documentação que está faltando. Você vai, alimenta, te gera um relatório. O gestor pode utilizar isso. Agora, como é que é feito? Tá tudo muito difícil, cara. Tá tudo muito difícil. E aí é o que eu falo, no mundo como a gente tá, o amadorismo de gestão, é absurdo. A pergunta que eu faço para todo mundo é o seguinte: se fosse a empresa de cada um, tu deixaria essa gestão? Você, engenheiro, se dependesse de gerar recurso, lucro, tá? Desenvolvimento, a atual gestão te atenderia?
Tu deixaria um cara desse gerenciando tua empresa? Uma equipe técnica dessa gerenciando tua empresa? Acho difícil. Eu acho difícil. De verdade, eu acho difícil. Vamos lá, vamos seguir aqui. Muita coisa, muita Vamos, coisa. vambora. Aqui você já falou mais um pouquinho, mas eu acho que pode até criar mais. O CREA, ele precisa participar mais das decisões públicas. Sim. Né? Em obras, infraestruturas, segurança. E o CREA, às vezes, ele não participa tanto como poderia participar. Mas isso não é dessa gestão, não. É de vários... O que eu falei, é histórico. É histórico. É histórico. O CREA hoje tem 92 anos. E o CREA, acho que talvez nunca pensou nisso. O que você está achando disso, Ronaldo? Então, o que acontece na realidade do Rio de Janeiro, tá? A política, ela determina muitas coisas. Seja muito sincero, rasgado. Hoje, de repente, dependendo da política, você indica um comandante de polícia de área. Um comandante, às vezes, de bombeiro de área. Ok. Por relacionamento, por confiança, tudo bem. O CREA, ele não busca não se envolver. Ou não tem o devido reconhecimento dos políticos. Por quê? Porque não gera voto. Não, gera voto. Não gera. Mas não tem aproximação. Não gera voto. Vou te dar um exemplo. Ah. Como é que eu chego hoje para um deputado e falo o seguinte: só 8 mil pessoas votam no... Sim, não, entendi. Beleza? Agora, se eu falo o seguinte, olha só, eu tenho aqui 100 mil pessoas votantes. É diferente, pô. Opa! Só os profissionais. Sem as esposas, sem os filhos, sem os pais e sem os sogros. Aí você multiplica por 5, pô. Beleza? Eu te digo até por 6. Por 6. Pô, a gente tá falando de 660 mil pessoas. Opa! Um senador sai disso. Beleza? Um senador sai disso. Agora, por que não tem? Porque não se relaciona. E aí são dois processos, tá? O profissional não se sente representado pelas entidades e pelo CREA, ok? E tem a parte do CREA também não se apresentar como o responsável técnico devido para auxiliar o Estado como deve. Como eu falei, você tem um desastre e ninguém tem participação. Você tem um plano diretor do município, você não tem ninguém para auxiliar. Não tem nenhuma fiscalização. Você não tem uma comunicação devida ao Ministério Público sobre a não execução do setor público. Sim. Agora, se você é engenheiro, de verdade, vê que está faltando, olha só, eu como representante do povo técnico, porque engenharia é isso, vou notificar, tá? Vou comunicar ao Ministério Público. Que isso? Vocês podem melhorar isso aqui. Isso aqui tem que ser melhorado. Você não pode destinar R$ 1 para ação de defesa civil, pô. Vamos tirar um dinheiro aqui para isso, devido. Senão, vou comunicar, e vou comunicar. E você incita o Ministério Público. Me diz aí agora, de verdade, os 9 anos que se passaram, os 2 últimos gestores, me apresenta a comunicação ao Ministério Público dessas atividades. Não tem, pô. Não tem, barato. Não tem, pô. E a gente tá falando de assessoria técnica e devido à sociedade. A gente não tem, pô. Vamos lá. Qual é a sua posição sobre a valorização salarial, né, e piso dos profissionais? O que você está achando? Não, como você já falei, falou né? de 2022. A gente tem que ter uma incitação jurídica bem representada, ok? A gente tem que ter um corpo jurídico que tenha capacidade técnica de brigar pela pauta. Mas isso esbarra no poder legislativo. Como é que a gente vai romper isso? Você vai ter que criar, como eu te falei, a gente vai criar um gabinete jurídico legislativo. A ideia é que sai desse gabinete os projetos de lei para que se modifique o que é devido. A gente tem que criar isso a nível federal e estadual para que se encaminhe para o municipal. Porque é igual a gente falou, são 92 municípios. A hora que eu tiver um projeto de lei estadual que enquadre os municípios, chamo todo mundo no CREA, no super café da manhã, senhores, está aqui, ó, projeto de lei, coloquem o nome dos senhores e apliquem nos municípios dos senhores. Representante do Ministério Público está aqui com a gente, olha aqui, ó, todo mundo está aqui, receberam o ato de presença de todo mundo está aqui, o prazo de execução, agora cobra-se. 90 dias? 90 dias. A gente tem que ter isso. Só que
Ninguém quer ficar mal, todo mundo quer pedir, todo mundo quer se relacionar, todo mundo quer chegar com um cafezinho. Gente, ninguém tá olhando para o engenheiro. Foi por isso que eu falei para você. Eu só vou ficar 3 anos. Eu tô olhando para o engenheiro. Eu tô olhando para o engenheiro, de verdade para o engenheiro. Tá? Eu tô olhando para quem tá lá trabalhando, para quem precisa e para o funcionário que também exerce nas prefeituras e precisa, pô. Eu tenho um amigo meu que é da prefeitura de São João, ganha menos de 4 mil, pô. 40 horas semanais, pô. E aí? É normal, é normal. É, mas não é. Não deveria ser, mas Entendeu? a gente vê isso aí. É isso, infelizmente. Fala um pouquinho do teu SOS Engenharia. Então, SOS Engenharia veio em prol disso. Ah, É um socorro para a engenharia do Rio de Janeiro. SOS Engenharia RJ. É um ato meio que de protesto, tá? Para que se olhem, para que as pessoas consigam ter uma dimensão aplicada na engenharia e expõem a realidade da engenharia. Eu trago profissionais falando sobre a realidade da engenharia, as problemáticas da engenharia e o que eles almejam da engenharia. Simples assim. Então a gente vê a engenharia nua e crua aplicada, tá? Por profissionais. E aí eu trago o autônomo, o empresário, o cara que é gestor de 10, 15 engenheiros e a gente apresenta a engenharia de uma forma interna, né? Real. Eu acho que isso é importante na realidade de hoje a gente conseguir mensurar e trabalhar com essa isso é legal. cenário. Isso é importante. É mais uma voz aí brigando pela engenharia. O tempo está passando muito rápido, né? Eu queria segurar o tempo ali, mas eu não sei por que ele está correndo tanto hoje. Mas, brincadeiras à parte, a gente já tá no finalzinho já. Por que o Ronaldo, né? Ele já falou que quer ser presidente do CREA. E por que os profissionais, né, devem confiar e votar no seu nome? O que você traz, né, que, nas suas considerações finais? Por que aquele profissional deve votar em você? Então, vamos lá. Gente, eu sou alguém que, assim como você, vive da engenharia, depende da engenharia, vive a realidade do que a engenharia nos proporciona. Hoje, meu sustento, na grande maioria, vem da engenharia. Tá? Eu fui empresário, já tive o maior escritório de construção a seco do Rio de Janeiro e o cenário nem sempre foi dos melhores. Então, eu acredito que a engenharia do Rio de Janeiro possa voltar a ser importante, tá? E ser cabeça no cenário nacional. Por que cabeça? Porque nós temos profissionais inteligentes, capazes, nós temos instituições de ensino capazes de melhorar e, com o fomento, com a ajuda devida, desenvolver estudos técnicos e sociais, tá? Devidos que a gente precisa. O engenheiro precisa ocupar o seu espaço novamente. Nós precisamos do reconhecimento. E o reconhecimento não por status, tá? Mas pelo nosso serviço prestado. E o CREA precisa tomar o seu espaço. O CREA precisa tomar o seu devido lugar dentro de uma estrutura social. O que a gente já sabe que não tem. E principalmente, para que o profissional consiga olhar para o CREA com um olhar diferenciado de não ser um banco. O CREA não é um banco. O CREA, ele deve sim fiscalizar, mas assim como ele tem a função de fiscalizar, ele pode criar um relacionamento e uma assistência devida para você profissional. É isso. Perfeito. Pessoal, mais um papo aqui, tá? Com o nosso amigo Ronaldo Rangel. Tá colocando a cara a tapa aqui para falar tudo que ele quer, tudo que ele está projetando, né? E eu acho o seguinte, que as pessoas precisam votar. Vamos abraçar, independe de quem for votar. Vamos fortalecer a engenharia. Eu sempre falei isso, vou repetir isso. Temos 100 mil, 110 mil profissionais hoje. Podem votar. Então vamos lá, vamos votar, vamos buscar. Para quê? Para amanhã a gente poder reclamar, ou poder falar, ou trazer novas sugestões. Porque sem esse seu voto, a gente vai continuar ainda sendo aquela engenharia pequena, aquela coisa que ninguém respeita, a gente perdendo dinheiro com isso. Então,
O nosso pedido é esse. Vamos votar. Ronaldo aqui falou aqui das suas propostas. Tem muito mais. Segue ele lá na SOS Engenharia. É um papo de podcast também, igual esse aqui. E, Ronaldo, eu te agradeço a presença. Eu sei que está corrido o teu dia. Você está indo para vários locais hoje. Tem podcast ainda à tarde. Agradeço. Eu te Considerações agradeço. finais, pô, foram bem colocadas. E é isso. Desejo boa sorte. Obrigado. Temos hoje 5 candidatos. 5 aí, buscando a cadeira. E é o que você falou. A gente tem que buscar sempre pensar na engenharia, na geociência, na Sim, geologia, Sim. os técnicos de segurança do Segurança do trabalho. São grupos que estão aí buscando, precisando. Eu acho que o trabalho é longo, não é fácil, mas Como eu disse, né? Desculpa, Barata. É dificultoso, não é difícil. dificultoso, mas nós estamos aí tentando Sim. para ajudar o que for necessário. O que quiser falar mais, a gente já colocou tudo aqui. Posso né? só... Meu Pode. perfil no Instagram, Engenheiro Ronaldo Rangel, tá? E o nosso slogan é: aqui é feito de engenheiro para engenheiro, de profissional para profissional. Aqui é realidade vivida. Isso aí. Obrigado, pessoal. Um abraço. Porra, meu irmão, obrigado, tá? Valeu.